Jesus ele ora por todas as pessoas? O que você acha? Hoje, ele intercede por todas as pessoas? Hã? Nós sabemos que em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, ou crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós entendemos que a vida eterna está em Jesus e vem para nós a vida eterna quando nós cremos em Jesus Cristo. Então, dentro disso, nós sabemos então que Deus amou o mundo e enviou Jesus. E Jesus veio para salvar, buscar e salvar os que haviam se perdido. Então, a meta de Jesus é salvar, a salvação. E aí fica essa pergunta, ele ora, ele intercede por todo mundo, por todas as pessoas do planeta. O que você acha? Então eu estava lendo aqui em João capítulo 17, aqui eu acho que vai ter uma resposta de acordo com aquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. E é lógico, a gente tem que ler, pesquisar, procurar saber para não falar nada que não esteja bíblico, que não esteja na palavra. Então, aqui em João capítulo 17, diz assim, a partir do versículo 6, o título é Jesus ora pelos seus discípulos. João 17, só para a gente se inteirar aqui, foi a última oração de Jesus. Foi a última vez que Jesus orou. E depois ele foi para os céus. A Bíblia fala que lá dos céus ele intercede, ele continua orando à direita do Pai. Nós vamos ver isso também. Mas aqui nessa última oração na terra, ele orou dessa forma: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e o deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Versículo 7. Agora sabem que tudo que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Então eles guardaram, eles receberam. Verdadeiramente conheceram. Então guardaram, receberam e conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Então olha só aqui nós vemos assim, eles guardaram, eles receberam, eles conheceram e eles creram. Olha só, essas são coisas que aconteceram na vida dos discípulos ali. O versículo 9 diz assim, então, olha, Jesus dizendo, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Ixi! Jesus disse, eu oro por eles, não pelo mundo. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, significa que ele amou a cada pessoa, a todas as pessoas, e ele deu o seu Filho. Aquele que cresce no Filho tem a vida eterna. Agora Jesus vem aqui e diz assim, eu rogo por eles, não pelo mundo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Olha que interessante, Jesus, na sua última oração, ele não falou que estaria orando por todas as pessoas, mas estariam orando pelos seus discípulos. Por quê? Ele estaria orando por aqueles que conheceram, guardaram, receberam e creram. A condição para a salvação, não está escrito lá em João 3,16, que nós lemos aqui, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então tem que crer. E João 12 vai dizer que todo aquele que creu e recebeu foram feitos filhos de Deus pelo poder de Deus. Então existe uma condição aí para a nossa salvação, que é crer em Cristo,
que é receber em Cristo, quanto ao guardar a palavra. Jesus disse, aquele que me ama guarda a palavra. Então, veja bem, também amaram a Jesus Cristo, né? Além deles guardar a palavra, receber a palavra, eles crer na palavra, eles reconhecer que Jesus é Deus, que saiu de Deus e veio a esse mundo, eles amaram a Jesus, eles amavam a Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo mais ou menos assim, eu vim porque o Senhor amou o mundo, mas eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, ou seja, aqueles que me amaram, aqueles que me amam, aqueles que conhecem, aqueles que guardam a minha palavra, aqueles que recebem a minha palavra e aqueles que creram que eu sou Jesus, que eu saí de Deus. Olha só que coisa interessante. E aí então, né, mais uma vez a pergunta, Jesus ora por todos? Né? Vamos ver o que diz lá em Romanos capítulo 8, no versículo 34. Lá vai dizer assim, ó, quem é que vai condenar a nós, o povo de Deus? Quem vai nos condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por nós. Versículo 34 de Romanos capítulo 8 diz que Jesus intercede por aqueles que creram, por aqueles que receberam a palavra de Deus. Espera aí, calma aí que eu não estou falando de heresia não. Vamos lá para Hebreus capítulo 7, no verso 24. Já deixei separado aqui para ficar mais fácil. Diz assim, ó, mas este, Jesus, né, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Né? Por que perpétuo? Você sabe, porque eram os sacerdotes, né, do Antigo Testamento, só que os sacerdotes do Antigo Testamento morriam. E quando morriam, tinham que levantar outro sacerdote, começar tudo de novo. O que o sacerdote faz? Ele intercede. Então, tinha que levantar outro sacerdote para continuar intercedendo, orando pelo povo diante de Deus. Mas quando Jesus veio, Jesus se fez sacerdócio eterno, perpétuo. Então não precisa trocar mais de sacerdote. Jesus é o teu sacerdote eterno. E versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que a ele se chegam a Deus, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, olha só, Jesus é um sacerdote eterno que pode salvar perfeitamente quem? Ele pode salvar perfeitamente os que por ele ou através dele, né, através de Jesus Cristo, se chegam a Deus, né, se aproximam de Deus e vivendo Cristo eternamente sacerdote para interceder por esses que se achegam a Deus. Então, pergunta, Jesus ora por todos ou ora por aqueles que se achegam a Ele? Né? Olha o drama que eu estou fazendo aqui. Então, veja bem, lá em Marcos capítulo 16, Jesus incumbiu aqueles que se achegam a Ele, aqueles que são feitos filhos de Deus, aqueles que o amam, aqueles que guardam a palavra, aqueles que têm a revelação da palavra, aqueles que intercedem, né? Melhor dizendo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que amam a Jesus, aqueles que reconhecem que Jesus saiu de Deus. Então a Bíblia vai dizer, né, que esses aí, ou seja, você que já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos vendo agora que lá do trono, à direita do Pai, nós temos um intercessor, o sacerdote eterno, Jesus Cristo, que intercede por cada um de nós. Só que antes dele subir também, antes dele ir aos céus, né, e enviar o Espírito Santo, ele falou aos discípulos, ide e pregai,
né? Não é só para os discípulos, é para todos os que creem, guardam, conhecem, permanecem. Idem e pregai o evangelho. Então, peraí, então Jesus, eu entendo, né? Jesus, ele roga pelos seus, ele roga por aqueles que creem. Mas e os demais? Os demais, ele envia os que creem. Ele nos envia. Paulo diz, orai uns pelos outros, né? Nós somos então agora os intercessores, né? O Senhor intercede por você e você intercede por alguém da sua família que não conhece Jesus, por um amigo seu, por um vizinho, um colega de trabalho, né? Alguém que ainda não conhece Jesus. Então, se Jesus ora por nós, né? Nós oramos por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você entendeu como é que funciona a situação? O falecido Dr. Miles Monroe, ele dizia o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus amou o mundo de tal maneira que nos enviou. Amém? Então, olha só, Jesus roga pelos filhos. E os filhos? Os filhos rogam pela criatura, por aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo. Por aqueles que estão lá orando e dizendo, Deus envia alguém, Deus me ajuda, Deus me abençoa. E aí você chega lá e você, deixa eu orar por você, posso orar por você? E você ora por aquela pessoa, você apresenta o poder do Evangelho, o poder de salvação do Evangelho. A partir de então, essa pessoa em Cristo Jesus recebe intercessão direto, olha que bênção, do trono da graça. Amém? Você entendeu? Se você tem Jesus, você recebe a intercessão agora diretamente do trono da graça. O Senhor Jesus intercede, como nós vimos aqui na palavra, por cada um daqueles que guardam, que amam, que permanecem, que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? E nós oramos por aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Por quê? Porque depois que nós conhecemos a Jesus, reconhecemos, como diz em João capítulo 1, no versículo 12, veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então passa-se de criatura para filhos de Deus. Nós oramos pelas criaturas e os filhos oram pelas criaturas, as criaturas, conhecendo Jesus, se tornam filhos. Se tornando filhos, repito, recebe a intercessão diretamente do trono da graça e a missão de dar continuidade, ou seja, continuar orando por outras pessoas que ainda não tiveram o privilégio de conhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Por quê? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 4, vai dizer lá o seguinte, eu acabei esquecendo de anotar aqui, mas é rapidinho, quer ver? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, cadê? Onde está? Aqui, 1 Timóteo 2, 4, diz assim, eu tinha deixado anotado sim, esqueci. Pois isto, diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável? O qual deseja que todos os homens se salvem. Aleluia! Você está entendendo? Deus amou o mundo, Ele deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus ama a todas as pessoas. Jesus roga por aqueles que guardam, aqueles que recebem, aqueles que creem, por uma simples razão. Se a pessoa não acredita em Jesus, de que serve a oração de Jesus? Agora, a nossa oração é uma oração intercessória. Senhor, salva a minha família. Senhor, salva os meus filhos. Não é bem assim que a gente faz? Né? E o Senhor, então, entra em ação, o Espírito Santo de Deus entra em ação, regenera aquela pessoa, e aí, então, ela se converte ao Senhor, e o Senhor converte ela também.
Amém? Então nós aprendemos aqui hoje o quê? Que a vontade do Pai é que todos os homens sejam salvos, e Ele envia Jesus porque Ele amou a todos esses homens, né? E quer que esses homens cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Aí então Jesus chama seus discípulos e Ele ora pelos discípulos, lembrando que nessa época aqui não era só 12 discípulos, agora já tinha aí cerca de 120 discípulos, né, nesse tempo. Então ele ora pelos seus discípulos, ele faz a oração, ele pede pelos seus discípulos, ele sobe aos céus e a partir daí ele começa uma intercessão por todos aqueles que guardam a palavra do Senhor, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Olha que bênção! E nós temos a missão, irmãos, de pregar o Evangelho, de orar pela nossa família, de orar pelos nossos amigos. Por quê? Porque o inferno é uma realidade. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra coisa. É uma realidade, amém? E o céu também é uma realidade, amém? Então, dentro disso eu te faço uma pergunta. Você ama Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Você gostaria de ouvir falar de Jesus? Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, agora que você aprendeu que, ou ouviu pelo menos, que Ele, porque já sabia, né, tornou a ouvir, que Ele intercede por aqueles que são salvos e que é da vontade de Deus que eu e você sejamos salvos? O que você acha? E você que já conhece Jesus, tem orado? Você tem intercedido? Você tem falado de Jesus? Então fale de Jesus. Paulo dizia, para encerrar aqui, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que nele crê. Amém? Essa é a nossa mensagem de hoje, né? A princípio um tanto polêmica, né? Será que Jesus não ora por todas as pessoas? Agora nós estamos entendendo aí, amém? Mas fica aí, né, o nosso abraço mais uma vez, que Deus continue te abençoando, que você continue firme, buscando a presença do Senhor, amém? Procurando cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe, não desista de orar por aqueles que você ama, amém? Porque o céu é uma linda realidade e nós queremos ir para lá, amém? Deus abençoe, porque Ele vive, nós podemos crer que amanhã vai ser sempre bem melhor, amém? Um abraço a todos.